A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Em Faro. Notícias das 10 com o José Rafael Lopes e José, Ministra do Trabalho, não descarta a presença da CGTP na nova ronda negocial. Maria Palma Ramalho garante que a próxima reunião sobre a reforma laboral será para breve, mas não se compromete, no entanto, com uma data específica. Ainda não foi desta que foi possível encontrar um consenso entre todas as partes envolvidas, mas a Ministra do Trabalho diz que há uma proposta bastante diferente da que foi inicialmente apresentada. Hoje estiveram em discussão mais de 10 tópicos, os restantes ficaram para esse próximo encontro. Sobre a CGTP, que mesmo não sendo convidada tentou juntar-se à reunião de hoje, Maria do Rosário Palma Ramalho diz que o comportamento da Central Sindical foi sempre o mesmo desde o início do processo. Ainda assim, assegura que não foi escolha do Governo manter a CGTP à margem e a Ministra não descarta que voltem a sentar-se à mesa. Se a CGTP, apesar da posição que teve no início, resolver mudar de posição e vir querer negociar este anteprojeto, que é isso que estamos a fazer, naturalmente será bem-vinda para o fazer. Senão, nós continuaremos a ter em conta os contributos diversos que ela já apresentou. A Ministra lembra que o processo negocial tinha atingido um ponto de ruptura na semana passada, mas que acederam ao pedido de António José Seguro para que as partes se voltassem a sentar à mesa. Há nova reunião no horizonte, com Maria do Rosário Palma Ramalho a admitir que pode ser em breve. O Governo tem a convicção de que o acordo é possível ou não estaríamos neste processo. E uma próxima reunião será marcada oportunamente e com rapidez. Mas acredita que basta mais uma reunião para chegar a um consenso? Depende muito da dinâmica da reunião. Estas matérias são complexas, os pontos que nos separam são obviamente os mais difíceis, portanto depende da dinâmica da reunião. Eu gostava. Declarações de Maria Palma Ramalho, a Ministra do Trabalho, a dar conta de um aproximar de posições sobre a reforma do pacote laboral. Na reunião, a CGTP não foi convidada para o encontro de hoje por se ter excluído do processo. Mas acabou por se manifestar à porta do Ministério do Trabalho com o Secretário-Geral, Tiago Oliveira, a dizer que queria estar na mesa das negociações. Ele que ainda foi recebido, mas não entrou na sala da reunião. Sobre esta questão, o Presidente da CIP, a ausência da CGTP, respondeu desta forma. Hoje creio que foi um dia bom. Gostaria de ter visto a CGTP com uma postura de negociação. Se a postura de negociação é retirem o projeto, isso não é uma postura de negociação. Uma postura de negociação é analisar medida a medida, e foi exatamente isso que fizemos, temos estado a fazer, e neste momento estamos mais próximos do que estávamos na semana passada. É um esforço feito por todos, incluindo o Governo, incluindo as confederações empresariais, incluindo a UGT. O Presidente da Confederação Empresarial de Portugal diz que hoje foi um dia bom e que se avançou em alguns pontos da alteração à lei laboral. Também a UGT fala num dia positivo. E numa atitude diferente do Governo e dos patrões. A UGT congratula-se com a postura do Governo depois do apelo feito pelo Presidente da República para que os parceiros não desistissem do processo. Mário Mourão assume que houve progressos para uma aproximação de posições, embora ainda falte muito para se chegar a um acordo. Houve mais vontade negocial de todas as partes. Nós estivemos, de facto, a analisar os pontos mais fraturantes. Houve progressos no sentido de tentarmos aproximar. As propostas foram para cima da mesa, nós temos as propostas, vamos avaliar se há ou não condições para um acordo. Já o Presidente da Confederação do Turismo, Francisco Calheiros, garante que se deram passos importantes, mas ao mesmo tempo lembra que, para haver consenso, ainda falta algum caminho para percorrer. Não há acordo para nada ou há acordo para tudo até se chegar ao fim. Não vale a pena. Portanto, não vale a pena. Avançámos em todas as medidas que tivemos a analisar. Se no fim isto vai ser aprovado ou não, só no final é que se pode dizer. Não vale a pena ver 1 a 1, porque o que é hoje verdade, amanhã pode não ser. Posição do Presidente da Confederação do Turismo após o regresso das negociações entre o GT, patrões e o Governo, a reforma da lei laboral em cima da mesa.
E o secretário-geral do PS vai conversar com o líder do PSD e o primeiro-ministro sobre as eleições para os órgãos externos da Assembleia da República. José Luís Carneiro recusa que seja retirada a representação do PS do Tribunal Constitucional e está à espera dessa conversa, ainda sem data, com Luís Montenegro. José Luís Carneiro rejeita que o PS não tenha nomes do Chega, não queira que o Chega tenha nomes no Tribunal Constitucional, mas não abdica da representação socialista. José Luís Carneiro falou aos jornalistas à entrada na apresentação de um livro em nome próprio, em Lisboa, e diz que prometeu, aliás, encetar um diálogo construtivo para chegar a um acordo, mas a representatividade socialista é algo que José Luís Carneiro não aceita negociar. A representação no Tribunal Constitucional deve respeitar a representação política que garante a defesa dos valores constitucionais e do equilíbrio que sempre houve desde 1976 para a defesa dos valores constitucionais. E foi isso que nós procuramos transmitir, mas continuaremos empenhados para que se encontre uma solução. José Luís Carneiro garante que o PS está empenhado numa solução, mesmo apesar de André Ventura atribuir culpas ao PS por este impasse. E as palavras de José Luís Carneiro surgem depois de André Ventura ter culpado o PS pelo sucessivo adiamento das eleições para o Tribunal Constitucional e para o Conselho de Estado. O Parlamento voltou hoje a adiar mais uma vez as eleições para os órgãos externos. Os socialistas admitem que pediram o adiamento e dizem que, apesar dos esforços desenvolvidos, ainda não foi encontrada uma solução adequada para os membros designados pela Assembleia da República para o Constitucional. André Ventura contraria essa ideia, diz que o PS continua a rejeitar a participação e a integração do Chega nos órgãos de soberania. A informação que tenho, no momento, é de que o Partido Socialista rejeita que o Chega possa integrar, por exemplo, o Tribunal Constitucional ou até de participar na lista conjunta que fizemos há 2 anos atrás para integrar o Conselho de Estado, órgão consultivo do Presidente da República e onde estão, como se sabe, 5 membros eleitos pelo Parlamento. O líder do Chega acusa ainda o PS de ignorar a vontade dos eleitores e de querer paralisar as instituições. No desporto, o Sporting joga amanhã com o Bodo Glimt na Liga dos Campeões. Rui Borges diz que o Sporting tem de fazer um jogo perfeito para passar à próxima fase. O clube leonino está em desvantagem nesta eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Perdeu o primeiro jogo por 3-0 na Noruega. Como tal, para tentar essa reviravolta complicada, Rui Borges diz que o jogo da manhã precisa de um Sporting a roçar a perfeição. Quer muito dar outra imagem, quer muito mostrar que é capaz de fazer e de continuar a marcar a história do Sporting de forma positiva, fazer algo inédito e extraordinário. Sabemos que temos que fazer um jogo quase que perfeito. Vamos à procura disso. A equipa, a ambição deles é enorme e eles têm-na demonstrado desde sempre, desde o primeiro dia que eu cheguei ao Sporting. E é isso que amanhã acontecerá com toda a certeza. Rui Borges, em conferência de imprensa, também Pedro Gonçalves falou aos jornalistas, diz o médio leonino que está alerta para o jogo, mas ressalva que a primeira missão do Sporting é marcar golos. Sabemos que temos que entrar muito fortes, pressionantes, para tentar chegar ao golo o mais rapidamente possível, porque são 3 golos, não é só um, então é difícil marcar 3 golos, temos que entrar logo muito fortes. E é isso, sabemos também que o adversário tem um contra-ataque muito forte, fizeram-nos um golo, penso eu, em contra-ataque, por isso sabemos que o número 10 é muito forte a conduzir os contra-ataques deles, chegam com muita gente à área. Pedro Gonçalves, em conferência de imprensa, antes do jogo entre Sporting e Bodo Glimt, segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo em Alvalade está marcado para amanhã, arranca quando faltar um quarto de hora para as 6 da tarde. E há relato e emissão especial aqui na Rádio Observador. Para já, José, que outros temas estão em destaque? Vem aí a depressão Therese, o mau tempo vai regressar amanhã e até sábado fica centrada na zona oeste de Portugal continental, é o que diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Prevê-se chuva por vezes intensa, acompanhada de trovoada e aumento da agitação marítima. São também esperadas rajadas de vento forte que podem chegar até aos 65 km por hora. O Ministro das Finanças defendeu hoje que o Governo está empenhado em garantir que não existe interferência política no setor empresarial do Estado. São declarações de Joaquim Miranda Sarmento em Lisboa. O Ministro considerou que as empresas devem assumir um papel de vanguarda na transição digital
digital e sublinha que o setor público e privado tem conseguido gerar oportunidades mesmo num contexto de adversidades. E Donald Trump acusa a NATO de fraqueza por não ajudar no desbloqueio do Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos quer a ajuda dos aliados da Aliança Atlântica. Portugal e a Alemanha já vieram recusar o envio de meios militares para o Estreito de Hormuz. França, de acordo com Donald Trump, está disposta a ajudar os Estados Unidos da América.